ontem jogou com o time praticamente reserva contra um Flamengo titular e aproveitou que o Flamengo teve aquela expulsão com 12 minutos de jogo do Danilo e fez valer seu mando de campo. A energia com a torcida ontem foi sensacional. Uma Fonte Nova lotada, né? Mais de 48 mil torcedores, parte do Bahia, por parte do Flamengo também, que foi legal a gente ver esse duelo entre as torcidas na base da voz, né? Mas o Rogério Ceni conseguiu ontem encerrar um tabu longo, cansativo, que estava atrapalhando um pouco ele como a carreira dele como técnico, né? A mensagem que passava, porque de 16 jogos que ele tinha contra o Flamengo, tanto pelo Bahia, como Fortaleza, como pelo São Paulo, ele tinha perdido todos os jogos. E aí, por isso que a gente viu uma festa bonita também dos jogadores, reconhecendo, abraçando, falando, acabou, já era esse tabu, vamos seguir em frente. E também o Bahia, que tinha 12 jogos sem vencer o time do Flamengo. E aí, quem vai contar essa história pra gente é o Thiago Reis, que estava na beira do gramado e acompanhou tudo de pertinho. Uma noite histórica na Arena Fonte Nova. Diante de mais de 48 mil torcedores, o Bahia venceu o Flamengo depois de 6 anos. E o técnico Rogério Ceni, pela primeira vez, como treinador, conseguiu bater a equipe carioca. O jogo era bem disputado até que Danilo fez essa falta em Thiago. Cartão vermelho direto e Bahia com um a mais em campo. Vem cartão, expulso Danilo. Expulso Danilo. A partir daí o tricolor ficou mais com a bola, porém sem chances claras de gol. Quem chegou mesmo foi o Flamengo. Samuel Lino saiu cara a cara com Ronaldo, que fez grande defesa. Que defesa do Ronaldo com o Carrascal, tentando até o último instante, ela saiu. Aí o Bahia chegou ao gol. Muita vontade do tricolor na marcação e a bola ficou com o William José, que abriu o placar. Gol do Bahia! Thiago dividiu, ela sobrou, William José chegou batendo pro fundo do gol. No segundo tempo, o Bahia chegou a fazer o segundo gol com Michel Araújo, mas o VAR pegou o impedimento no lance. Impedimento marcado, não vale o gol do Bahia. O jogo seguiu lá e cá e o Flamengo teve mais um expulso, o Wallace. Jogou pouquíssimo o garoto, 2 amarelos para ele, ele está expulso. O Bahia segurou o resultado até o fim e garantiu mais 3 pontos e quebrou um grande tabu. A gente tem feito boas partidas e às vezes o resultado acaba não vindo. Hoje fizemos uma grande partida cheia de desfalques, né? Vale ressaltar, acho que 13 ou 14 desfalques. E jogar contra a equipe do Flamengo é muito difícil. Uma equipe que está sempre brigando por títulos e sempre lá em cima da tabela. Então, valorizar muito esses 3 pontos, porque a gente sabe que nossa caminhada ainda é muito difícil. Faltam agora 13 jogos, 13 finais. E esse triunfo traz muita confiança pra gente. A próxima partida agora, só depois da data FIFA, no dia 16 de outubro, tem Bavi no Barradão. Thiago Reis para o Jornal da Manhã. Valeu, Thiago. Resultado super importante para o Bahia, né? Além de quebrar esses tabus, a gente vê um time que estava totalmente desfalcado, né? Perdeu, para você ter noção, tinha perdido a dupla de zaga titular, a dupla de zaga reserva. Um dos titulares volta, né? Surpreendentemente, que é o David Duarte, mas foi uma dupla de zaga com Rezende, que é volante. Ou seja, é a última opção do Rogério Ceni para colocar na defesa e deu certo. A gente viu o Ronaldo, o David Duarte, Jean Lucas e Everton Ribeiro e o William José. Foram os jogadores, os únicos titulares, mas o David Duarte com aquele ritmo de jogo não tão bom assim. Apesar de que fez um grande jogo. David Duarte foi muito bem. O Ronaldo foi espetacular na partida. Everton Ribeiro foi muito bem também. A gente tem que ressaltar que não vinha fazendo bons jogos nas últimas partidas. E o Bahia conseguiu vencer o Flamengo por 1-0. Flamengo ontem que perdeu a cabeça os jogadores em algum momento, né? Depois da expulsão, eu nunca tinha visto o Flamengo nessa temporada tão nervoso como ficou depois daquela expulsão. Parecia que queria pilhar os jogadores do Bahia para que um deles fosse expulso também e equalizar um pouco mais o jogo. Mas o Bahia não caiu na pilha, manteve a posse de bola, teve tranquilidade e conseguiu segurar esse resultado. Agora eu quero falar do Rogério Ceni, né? Que quebrou esse tabu super importante. E ontem na Fonte Nova, ele estava com um público maravilhoso ao seu lado, né? Recorde de público, segundo o Borderô, foram 48.222 torcedores pagando ingresso. Imensa maioria formada pelos tricolores que viram Rogério Ceni vencer a sua primeira diante do Flamengo, tirar o Bahia da fila, né? Depois de 12 jogos, voltar a vencer a equipe do Flamengo. Resultado super importante, como eu já falei. E agora a gente vai ouvir o professor Rogério Ceni.
O torcedor, com a festa que faz, e até mesmo a própria torcida do Flamengo, que veio e completou, né, que raramente a gente vê, porque sempre tem o espaço reservado para visitantes, nem sempre está cheio, né? Eu acho que cria uma atmosfera muito favorável para a gente. Então, eu acho que o torcedor não deixa com que o time esmoreça, não deixa que o time desanime. Eu falei antes, na entrevista pré-jogo, eu falei que todos os adversários que vieram aqui no Campeonato Brasileiro, o único que nos venceu foi o Cruzeiro, né? E em 15 minutos de apagão do time, mas a gente compete contra todo mundo aqui, muito logicamente, através dessa energia emanada pelo torcedor que apoia, que canta o tempo todo. Eu acho que isso ajuda bastante. Eu acho que é a única coisa que pode explicar as diferenças tão grandes de resultado dentro e fora de casa, porque a maneira de jogar é muito parecida, né? Então é importante a presença do torcedor, que ele possa estar sempre com a gente nos jogos futuros, nos últimos 6, né? Acho que faltam, né? Nos últimos 6, e que a gente possa também, nesse intervalo, ter uma melhora do gramado também para a gente poder aplicar aquilo que a gente mais gosta no futebol, que é jogar com a bola no chão. Legal, né? Esse apoio da torcida do Bahia, mesmo com um time cheio de desfalques, estava lá presente, lotando o estádio para apoiar e vencer mais uma no Campeonato Brasileiro. Então, isso aí, rapaziada, o vídeo foi esse. O Bahia, né, que venceu aí o Flamengo por 1-0 em um jogo aí, né, bastante movimentado nas questões aí, né, de expulsões. No primeiro tempo aí, né, o Bahia e o Flamengo vinha fazendo um jogo, né, equilibrado. Até que, né, aos 12 minutos aí, né, o zagueiro aí, Danilo, acertou, né, o rosto aí do Thiago, né, com o pé alto e recebeu o cartão aí vermelho, sendo expulso. Com isso, né, o Bahia, né, assumiu ali o controle ali da posse de bola, fez seu jogo, né, empurrou ali o Flamengo, né, pro seu ataque. Mas mesmo assim, né, o Flamengo ainda teve chance, sim, de fazer gol, né. Teve aí a chance aí com a Arrascaeta, né, onde o goleiro aí, Ronaldo, né, fez uma grande defesa aí, vem se demonstrando aí um grande goleiro, Ronaldo, né. Eu volto a repetir, depois que o João, né, João Paulo, né, veio pra ser um dos goleiros aí, né, até titular, Ronaldo cresceu muito de produção e vem sendo aí um goleiro confiável, né. A gente vê que ele vem fazendo defesa difícil, não vem entregando como vinha, né, nos começos, e tem que dar, né, os parabéns aí ao goleiro aí que vem salvando o Bahia em muitos jogos. Depois disso, né, o Bahia, né, reagiu, né, e foi pra cima ali, né, do Flamengo, onde, né, no lance aí do gol do Bahia, né, o Jean Lucas, né, venceu a dividida aí com o jogador do Flamengo, na entrada da área, né, e passou para o Thiago, que deixou, né, para o Willy José, onde o Willy José bateu no canto e abriu ali o placar aí, e, né, fez 1-0 aí para o time do Bahia. Depois daí, né, desse gol, o Flamengo não teve muita reação, o Bahia estava dominando ali, né, as ações, e estava sendo, né, soberano, com um a mais. Era o que a gente esperava, né, do Bahia com um jogador a mais, né, apesar de tudo, né, que o Bahia vinha tendo de desfalque, é bom lembrar disso, um monte de desfalque que o Bahia teve, né, para esse jogo, e o time parecia não estar sentindo, né, esse desfalque mesmo, né, o Bahia tendo para mais, é bom lembrar, mas a gente está falando também do time, né, qualificado que é o Flamengo. E no segundo tempo, né, o cenário do início do segundo tempo foi praticamente semelhante, né, ao primeiro tempo, onde o Bahia, né, permaneceu com a posse de bola, porque o Bahia está com um jogador a mais, e o Flamengo, né, recuado. Mas é bom lembrar que o Flamengo, né, tem jogadores de qualidade, jogadores bons, e poderia sim muito bem, né, prejudicar ali em um lance o Bahia e quem sabe, né, ter feito o gol. O Bahia, apesar, né, de estar com um jogador a mais, não tinha tantas jogadas, né, assim, ofensiva, estava praticamente só tocando a bola, sem muita criatividade, e isso começou, né, a preocupar a gente, né, o torcedor, porque a gente sabe que por mais que um jogador a mais, né, você tem que aproveitar, ainda mais num adversário como o Flamengo. Depois disso, o Flamengo ainda teve outro jogador, né, expulso, o Bahia teve ali, né, praticamente ainda mais, né, a vantagem de poder vencer a partida, e mesmo depois com dois jogadores, né, a mais, o Flamengo ainda veio pra cima ainda do Bahia. Não entendi porque o Bahia, né, recuou, sendo que o Bahia tá com um jogador a mais. O Flamengo queria, né, a todo custo empatar a partida, mesmo com um jogador, né, dois jogadores a mais, jogador a menos. O Bahia aceitou o Flamengo vir pra cima. Mas mesmo assim, né, o Bahia depois conseguiu ali administrar, né, o resultado e conseguiu sair aí com os 3 pontos aí, voltando mais uma vez, né, a brigar aí pelo G4 do campeonato. Mas aí, torcedor, comente a sua opinião. O que você achou dessa partida aí do Bahia contra o Flamengo? O Bahia, né, que estava muito desfalcado, mais de 13 jogadores aí, desfalque, e mesmo assim o time, né, conseguiu um triunfo aí muito, muito grande diante do Flamengo. Um resultado muito bom, ainda mais um time que quer brigar, né, pelo G4 foi essencial. Esse triunfo ainda mais dentro de casa, com a toda essa torcida, contra, né, um time como o Flamengo. Quebra de tabu, o Rogério Ceni quebrou um tabu aí também, né, não vencia o Flamengo, então, coisa boa. Comemorar e agora pensar, né, no próximo jogo que o Bahia tem aí pela frente.